Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. O livro que eu trago hoje para apresentar é um livro que eu já li há muito tempo atrás e eu fiquei assim absolutamente apaixonada pelo livro, por esse romance, e durante algum tempo eu presenteei meus amigos. Então era aniversário, eu dava de presente esse livro. Era Natal, eu dava de presente esse livro, de tão maravilhada que eu fiquei com a história. Bom, mas que livro é esse, né? Quase Memória, do jornalista e escritor brasileiro Carlos Heitor Coni, que hoje está com 90 anos, ainda vivo, ainda produzindo. E esse romance aqui, que ele diz que é quase romance, ele apresenta, essa edição minha aqui é tão antiguinha, da Companhia das Letras. Ele foi publicado, a primeira edição dele é de 1995. Em 1996 ele ganhou o prêmio Jabuti por causa desse romance, e essa minha edição aqui eu comprei em 1998. Então nós vão 20 anos de paixão por esse romance do Coni. Eu já li todos os livros dele, gosto muito da escrita, da narrativa dele, ele tanto escreve de uma forma densa, né? Ele tem uns livros assim muito pesados. O Ventre, por exemplo, é um livro terrível, né? E como o Harém das Bananeiras, que é um livro super divertido. Qualquer dia eu apresento ele para vocês. Bom, mas esse é Quase Memória aqui. Por que esse livro me encantou tanto? É uma história muito simples, ela é muito ingênua, ela é muito divertida. Esse romance, na verdade, ele conta o seguinte: ele estava no almoço, no hotel, quando o recepcionista chama e entrega para ele. Antigamente era muito comum que os escritores que estavam iniciando a carreira enviassem para aqueles escritores que já tinham algum nome no mercado, já tinha publicação, eram jornalistas, etc., as suas obras para que fosse feita uma apreciação. Então se enviava pelo correio, né? Não tinha essa de internet. Então ele recebeu, e era muito comum ele receber isso na época. Então quando ele recebeu aquele calhamaço de papel, aquele enroladinho, ele achou que se tratava de mais uma obra que ele tivesse sido enviada a ele para que ele desse o parecer. Só que quando ele olha o pacote, ele observa que aquela amarra de barbante, quem fazia isso era o pai dele, o jornalista Ernesto Coni, que trabalhou entre 1930 a 1950. Então, nos anos de 30, 40 e 50, o jornalista Ernesto Coni tinha um trânsito enorme, né? Só que ele tinha falecido. Não era possível aquela amarra. Quando ele olha a letra, era a letra do pai dele, porque só o pai dele traçava aquelas linhas. Então ele começou a ficar impressionado com aquilo. O pai dele já tinha morrido há mais de 10 anos. Então o que ele faz? Ele leva isso para a sala e diz à secretária: olha, eu não me interrompa, isso foi depois do almoço. Então ele coloca, só que ele não abre o pacote. Ele olha para aquele pacote e ele começa a imaginar exatamente isso que está escrito. Tudo que ele imagina nesse tempo, nessa tarde, né, que ele viaja com aquele pacote, é descrito aqui nesse livro. Então, todas as narrativas dele, todos os contos, todos os episódios, a gente meio que não sabe se realmente aconteceu ou se aquilo é uma história romanceada, né? Ou se realmente o pai dele fez tudo aquilo, né? Porque era uma figura. Então tem umas histórias assim muito interessantes, né? O balão que ele solta e o balão volta. E tem uma que ele está num cortejo, né? Num sepultamento, e ele sobe na mangueira do cemitério para pegar umas mangas e ele cai do velório. Então assim, o pai dele é um moleque, né? E ele tem umas histórias assim muito interessantes. E esse livro aqui me lembrou muito meu pai, porque meu pai também meu pai tinha uma letra inconfundível, uma forma de fazer amarra nas coisas também que só ele sabia fazer. Então eu assim, foi uma identificação.
E como é um romance muito gostoso, que conta umas histórias muito prosaicas, umas histórias muito interessantes, divertidas, né? É um livro que você senta e, pá, num instantinho lê. Então algumas pessoas podem até perguntar, né, qual é o romance mais importante do Heitor Coni? Seria A Informação ao Crucificado, que foi lançado em 1961 e fez um sucesso estrondoso, ou Pessaca, Travessia, ou Ventre, ou Matéria de Memória? Eu acho que é esse aqui. Sem dúvida, Heitor Coni marcou profundamente a minha vida quando ele me possibilitou viajar nas memórias que ele tem do pai dele, do jornalista Ernesto Coni. E é tão delicioso você ler as histórias e se transportar no tempo para um lugar assim onde tudo era muito pueril, muito bacana. Então, tá aqui. Essa aqui é a minha dica de leitura. Esse livro ele foi lançado pela Companhia das Letras. Não sei se ainda tem uma edição mais novinha, mas eu acho que deve ter sim. Esse livro é muito querido. Talvez estante virtual ou em algum sebo. E quem faz a apresentação é Rui Castro, nada mais, nada menos do que esse grande escritor. Gosto muito do Rui Castro. Bem, então essa aqui é minha dica de leitura, muito bacana, muito legal. Eu espero que você goste. Se você não leu nenhum livro do Heitor Coni, eu aconselho começar por esse aqui. Então, Quase Memória é a minha dica. E obrigada por acessar o meu canal mais uma vez. E até a próxima. Tchau!